E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam. Bem-vindo a mais um episódio aqui do Otávio Augusto Cash. E hoje nós vamos falar de um assunto bem importante, que é o Janeiro Branco. E meu convidado de hoje irá nos guiar com reflexões importantes. Tá? Ele é psicólogo clínico, especialista em terapia cognitiva comportamental, especialista em suicidologia e também palestrante. Tá? Bem-vindo ao Otávio Augusto Cash, meu amigo. Pablo Neto. Como você está, Pablo Neto? Cara, eu tô bem demais. Satisfação. Obrigado. Satisfação, obrigado aí pela. Otávio é meu amigo, Otávio é meu colega de trabalho, a gente trabalha no mesmo ambiente ali. Nosso vizinho, porta a porta ali, né? Literalmente vizinho. Bem vizinho mesmo, né? Peça um cafezinho. Peça um café. Sim. Já ganhei balinha, paçoca. Balinha, paçoca, bombom, cafezinho. Ó que vizinho de casa, vizinho bom, vizinho prestativo. Cara, uma satisfação imensa estar aqui nesse mecanismo de comunicação. E, Otávio, parabéns pela iniciativa. Toda plataforma que é utilizada, difundir a informação, seja ela de qual área for, de qual profissão, ela é bem válida. Quem está ouvindo em busca de conhecimento. Então, quem está nos assistindo hoje tem interesse em sempre acompanhar você e acompanhar o que você, através dos seus convidados, o que você difunde em rede. Show. Bem, Pablo Neto, antes da gente mergulhar, né, no tema Janeiro Branco, partilhe um pouco da sua história. Vamos lá, né, cara? Bem entrevista de talk show, né? Bem entrevista de talk show. Cara, eu desde pequenininho eu transitei por várias profissões, Otávio. Aqui, eu tive um sonho de ser político. Nossa, que falando pra todo mundo que meu sonho era ser prefeito, candidato a vereador, já quis ser dentista, já quis ser médico, já cursei jornalismo, pra você ter uma ideia, em Uberlândia. Jornalismo? Qual faculdade? Não Unitri. Unitri também? Unitri. Então ali, falei, mas espera lá, eu sempre estava envolvido com o cuidado humano, comunicação humana. E aí, Otávio, sempre eu tive essa questão do cuidado humano, porque eu trabalhei com um grupo de jovens. E aquilo ali já foi uma prévia do que eu estaria experimentando no futuro, que é o cuidado humano. Então era um adolescente cuidando de adolescente. Eu achei bacana aquilo. E, gente, mas pera lá, jornalismo é uma comunicação e me ajudou muito. Me ajuda muito a mostrar a comunicação para as pessoas. Tá? As palavras certas, então. Porque cada assunto você precisa ter uma forma de lidar. Às vezes uma versão, a gente precisa saber disso. E o jornalismo ele ajuda muito nessa forma de comunicação. Então, meu amigo, desde pequeno, sempre tive o parâmetro ali, até pela influência da minha mãe. Minha mãe ela é enfermeira, também está envolvida ali no cuidado das pessoas. E eu falei, eu acho que eu vou pender mais pro lado também dessa questão da saúde. E aí eu escolhi a psicologia, influenciado pelo meu avô também. E meu avô estimulou muito o conhecimento da psicologia. Ingressei na psicologia em meados de 2015. Estou aqui formado, trabalhando em prol da comunidade, palestrando, como você falou na introdução. Cara, tentando cada dia mais escrever um pouquinho na história. Eu tô curioso aqui, vou fugir um pouquinho do assunto aqui do Janeiro Branco. Cara, como é que é esse negócio? Especialista em suicidologia, cara. Vamos lá. O que é a suicidologia? É um assunto que quase ninguém... Fora um pouquinho, só pra curiosidade, né? Mas é... Você, eu vou falar... Suicidologia. Desse termo, especialista em suicidologia. O que é a suicidologia? É o profissional da saúde, qual área que for. Pode ser um médico, pode ser enfermeiro, pode ser nutricionista, né? O que acontece? Ele, na verdade, ele vai se especializar no comportamento humano que leva ao comportamento do autoextermínio ou à morte por suicídio. Então, é um assunto indigesto,
É um assunto que as pessoas nem sempre gostam de falar. Então é o profissional que se dedica para fazer uma pós-graduação, uma especialização a estudar um determinado prazo de tempo, como toda pós-graduação é, sobre o comportamento do suicídio. Cara, E aí dá-se o nome suicidologia. Loucura. Eu fico até com medo, né? Mas... É um assunto que quase ninguém conhece Não, quando fala de justamente, suicidologia. Justamente. Que isso, justamente. Pablo? O que é isso? Justamente. Suicidologia, né? É diferente É. esse termo. Tá, vamos lá. Tá. Então, Pablo, conta pra gente o que é Janeiro Branco. O que é Janeiro Branco e qual que é a sua importância? Otávio, janeiro é o mês número 1 do ano. E antecede o mês número 12 do ano passado. Então, se você pega, por exemplo, o mês de dezembro, e eu observei muito agora o mês de dezembro, as pessoas estão começando a ter aquele comportamento de comparação. O que eu fiz do meu ano? E o meu ano eu comecei a traçar várias metas para ele e não cumpri quase nada. E dezembro, na verdade, que era para ser um mês, na grande maioria, um mês de comemorações, um mês de alegria, acaba sendo um mês de frustração, porque a pessoa fez 1001 planos e projetos e não alcançou. Outras pessoas começam a ter grau de comparação que o fulano conseguiu uma promoção de um cargo, conseguiu comprar um carro, conseguiu comprar uma casa, está com uma vida financeira estabilizada e eu não. Grau de comparação. Então você olha para trás e você chega no mês de dezembro, que tem muito disso. Você percebe que no mês de dezembro agora tem uma cultura da retrospectiva. Você vai no Spotify, o Spotify faz a retrospectiva das músicas mais ouvidas do ano, dos álbuns que você mais ouviu, né? Você vai até no iFood, o iFood faz uma retrospectiva das empresas que você mais transitou no ano em 2023, por exemplo. Então tem a retrospectiva 2023, das principais notícias e tudo mais. E a gente também faz a mesma coisa do nosso ano. Então, o mês de dezembro acaba tendo aquela crise do ano. O que foi esse ano na minha vida? Chegando em janeiro, o que eu vou fazer esse ano da minha vida? Janeiro é como se fosse uma carta branca? É uma carta branca. É uma folha em branco com uma caneta na sua mão. É um projeto para se começar Reflexivo, a traçar. né? É, cara. E aí, o que acontece? Olha para vocês verem que interessante, gente. Fala-se de campanhas de prevenção, mas o Janeiro Branco, ele nasceu aqui, na nossa cidade vizinha, Uberlândia. E em 2014. Sério? Ele nasceu em Uberlândia e se ganhou força no mundo afora. Tá se difundindo ainda pela Europa, mas ele tem força grande aqui no Brasil. Então, o Janeiro Branco é um mês para se falar de prevenção aos transtornos psiquiátricos. Por exemplo, a gente pode falar abertamente nas plataformas de informação como essa sua, por exemplo, de transtornos mentais, transtornos afetivos do humor, transtorno de burnout, que acontece muito nas empresas. Comum, né? Exatamente. Eu quase entrei, né? Quase entrei. O volume de trabalho também em parafuso. A exaustão, né, Otávio? No meu caso era física e também mental, né? Pelo volume de trabalho. Na verdade, para quem está nos assistindo entender o que é essa palavra que eu acabei de falar, o burnout, é uma síndrome causada e classificada pela exaustão mental e física e excessivo trabalho, excessiva carga de trabalho. Então, isso tem acontecido muito. Você imagina na pandemia, Otávio. Loucura, né? Você imagina o profissional que estava na linha de frente ali, o médico, o enfermeiro, o cara que limpava ali o hospital e não podia nem ir na sua casa por medo de passar a doença para a família. O que carga que essa pessoa não adquiriu ali, né? A síndrome de burnout cresceu muito de 2020 para cá. Então, no mês de Janeiro Branco, respondendo a sua pergunta de uma forma integrada, é um convite a se falar da saúde mental, de transtornos mentais, né? Mas uma ressalva, Otávio, olha que interessante isso. Saúde mental não significa ausência de transtornos mentais. Eu posso ter uma vida neurotípica, ou seja, uma vida comum, sem nenhum transtorno mental, mas a minha saúde mental pode estar péssima. E o que é saúde mental tão falada, né, meu amigo? Saúde mental é ter uma boa alimentação, práticas de esportes, a minha espiritualidade em dia, e aí, detalhe, gente, espiritualidade não é significativo de práticas religiosas. A minha espiritualidade é o meu bem-estar com o meu meio social.
a minha boa convivência com amigos, a minha boa convivência com o meu meio ambiente, com a minha própria vida. Então isso tudo é saúde mental. E a ausência disso, eu posso ser uma pessoa que eu não tenho nenhum transtorno mental, mas se eu não tenho uma qualidade de vida, se eu não tenho um bom sono, se eu não tenho uma boa alimentação, o meu humor está oscilando muito, eu tenho uma saúde que está comprometida. Então, resumindo, a pessoa tem que ter boas práticas de hábitos saudáveis na própria rotina. Você resumiu bem. A saúde mental é boas práticas na sua rotina. Então, não necessariamente a ausência de saúde mental é interligada a transtornos mentais. Entendi. Entendeu? Aí é por isso que eu gosto sempre de fazer essa exatamente. É a prevenção. Igual, por exemplo, a gente tem o Setembro Amarelo, a gente tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, entendeu? O Janeiro Branco também é essa prevenção para olhar-se para si mesmo, o autocuidado, né? Agora, por exemplo, você mesmo deve ter uma demanda muito grande agora no mês de janeiro por conta do carnaval. Sim. Muita gente quer ter um shape bacana pro carnaval, as pessoas fazem esse projeto e depois as pessoas desandam. Engraçado, essas pessoas precisam trazer esse projeto além do carnaval. É igual o Janeiro Branco, igual as demais campanhas. Gente, não é só janeiro que a gente tem que debater saúde mental, não. E não é só de janeiro até o carnaval. Deixa eu te contar, nessa área emenda. O pessoal faz esse projeto pro carnaval, depois tem a quaresma. Tem a quaresma, depois, é verdade. Aí quando passa a quaresma... Aí é consumo de bebida e vai tá entrando na Páscoa, chocolate, aí pau quebra. Não é? Mas olha pra você ver que interessante. Por que eu não estendo o meu shape pro ano todo? Por que eu tenho que estabelecer ele só em época determinada do ano? Então, por exemplo, eu vou falar de saúde mental só em janeiro? Eu vou falar de prevenção ao suicídio somente em Setembro Amarelo? Sabendo que eu sei que isso afeta de dezembro a dezembro, né? A mesma coisa com a questão do corpo. Uma autoconsciência que a pessoa... Uma autoconsciência. Com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Entende? Então, assim, é uma questão das pessoas estabelecer essa rotina e entender que saúde mental não é ausência de transtornos mentais. É cultivando os bons hábitos no dia a dia. No dia a dia. Tijolo por tijolo. Tijolo por tijolo. É um processo, né? Quais são os principais desafios enfrentados pelas pessoas em relação à saúde mental no início de um ano novo? Bom, aí é o que a gente estava até comentando agora, né? Me puxou um pouco. O principal desafio, Otávio, no modo geral, do que você pode imaginar das pessoas, o que vai ser do meu ano? O que eu quero? Ano passado, aí vamos pegar a mente de uma pessoa que veio de um ano que ela não conseguiu estabelecer metas nenhuma. Chega janeiro, cadê meu projeto de vida? O que eu quero para esse ano? Na verdade, eu quero perguntar a essa pessoa, você está disposta a correr atrás de uma meta? Porque tem gente que nem isso quer, né? Tem pessoas que estão na zona de conforto. Cara, a zona de conforto, como é que é essa zona de conforto para você que está nos ouvindo e nos assistindo? Imagine aí um dia de chuva, frio, e tá ali 7 horas da manhã. A cama tá quentinha, travesseiro fofinho, a coberta quentinha ali te aquecendo. Querer levantar da sua cama? Nunca. Confortável. É desconfortável. Eu não vou sair da minha cama quente pra ir num lugar frio e levantar daquele sono gostoso. A zona de conforto é isso. Quantos milhões de pessoas não estão nessa cama quentinha e a vida não anda pra frente porque ela precisa sair dali? Entendeu? O que a pessoa precisa só sair dessa zona de conforto. E aí o que acontece? O maior desafio para a pessoa que chega em janeiro é sair da zona de conforto. Porque é muito fácil depois chegar em julho no consultório falando que o meu ano não está indo para frente e eu pergunto, o que você tem feito para mudar isso? Nada. Então não depende do profissional. Depende mais da pessoa lutar contra da sua própria procrastinação e da sua autossabotação. Isso é comum no consultório? Você que trabalha nessa área? Demais. Então, assim, as pessoas vêm até mim achando que eu sou o salvador da pátria. Eu não sou o salvador da pátria. Caminho. Eu sou um canal que vai ajudar junto com essa pessoa a mostrar pra ela, olha, esse caminho que você estava indo não tá legal. Só que essa guerra não é do Pablo, essa guerra é sua. Nessa guerra, a minha função é te dar armas. Eu não vou batalhar por você. Quem tem que fazer isso é você. Legal. Por isso que na terapia, na psicoterapia, Otávio, a pessoa ela precisa ter vontade. E participar de uma psicoterapia é um ato de coragem. E quando a pessoa não tem vontade, curiosidade, quando a pessoa não tem vontade, tipo, chega aquele ponto, aí é a depressão? Ou aí, não? Otávio, depende muito, né? A depressão, ela colabora para isso, porque a depressão é a ausência, por exemplo, do prazer. Isso.
Aí a gente não consigo, não tenho força pra lutar. Exatamente. Por que aquela pessoa, essa pessoa... Ou ela não tem força, ela não quer lutar. Às vezes até os dois, né? Às vezes até os dois. Porque a depressão, ela incapacita. Se você pega os dados do INSS no Brasil, a depressão está ultrapassando acidentes de carro. Com uma doença que mais incapacita e afasta e encosta as pessoas no Brasil. Para você ter uma noção do grau de seriedade disso. Grave, então. Entendeu? Se você vai lá nos dados do INSS, a depressão está quase ultrapassando acidente de carro. Então é uma coisa que a gente precisa falar mesmo, não é uma brincadeira isso. Então a depressão é o quê? É uma baixa da sua serotonina. A serotonina, para quem está nos assistindo, é um neurotransmissor produzido no nosso SNC, que é o Sistema Nervoso Central. Tá? É uma célula informativa. Os nossos neurônios são células que passam informação. E a informação chama sinapse. Dentro das sinapses, e aí eu abro uma ressalva, Otávio. Eu gosto de dar esses dados fisiológicos para as pessoas entenderem que isso daqui não é uma frescura. Para entender que isso daqui não é uma escolha. Para entender que isso daqui não é falta de capinar um lote. Para entender que isso daqui não é falta de Deus. É uma questão fisiológica. É uma questão química. Entende? Que isso causa um sofrimento muito grande no indivíduo. Uma baixa de serotonina no indivíduo gera uma doença chamada depressão no seu sistema límbico. Entendeu? Então a depressão ela pode ser gatilhada por várias coisas. Então a depressão ela incapacita, ela faz o indivíduo perder o prazer, ela faz o indivíduo perder a vontade que ela tinha de praticar um esporte, de trabalhar, de lutar. Então é por isso que é importante a pessoa ter alguém para estar estimulando ela a lutar, a ir junto num tratamento, tomar uma medicação e fazer uma terapia. É importante. Bom, perguntinha. Como a campanha Janeiro Branco pode impactar positivamente a vida das pessoas? Através da informação. A nossa maior arma, Otávio, sem sombra de dúvida, é a comunicação. Porque através da comunicação eu mostro para esse indivíduo que está nos ouvindo, tem condições, tem alguém especializado que estudou para cuidar do meu mal-estar. Imaginou quantas pessoas nesse momento estão adoecidas e nem sequer sabem do que é que elas têm? Muita, né? Acredite, até hoje tem pessoas que não sabem o que é uma depressão. E elas podem estar num sofrimento muito grande sem saber o que é. Às vezes tomando medicação para uma coisa que nem é que ela tem. E de fato precisa ser tratada, ela não está sendo tratada. Então, quantas pessoas no mundo afora morrem por ano por falta de informação? Já parou para pensar nisso? Entendeu? Então, por isso que é importante essas plataformas como a sua difundir esse assunto. Entendeu? Falar sobre é importante porque eu levo a comunicação. Quando o indivíduo tem a informação, opa, eu identifiquei com a fala do fulano, será que eu tenho isso? Na dúvida, vamos procurar um profissional. Orientação, né? Não é, na dúvida não é no Dr. Google. O Dr. Google a gente tem informação e desinformação. Então, se você joga qualquer sintomatologia no Google, você vai aparecer até com câncer. Mas procure um profissional. Dona Glorimar. Otávio, você tá pegando pesado. Você tá pegando pesado. Para quem me conhece, Dona Glorimar é minha mãe. Glorimar, um beijão, gosto mais dela. Ô, Otávio, então assim, o Dr. Google, o Google ele é bom. Vai no Google acadêmico, vai ler artigo, mas o Google em si tem coisa ali que não tem nada a ver. Então procura um profissional para saber o que a pessoa tem, né? Correto. Pablão. Chora, meu irmão. Na sua experiência clínica, quais são os sinais de alerta que alguém pode estar enfrentando desafios significativos em relação à sua saúde mental? Bom, vamos lá. Aí vamos voltar lá no início do que eu disse, né, Otávio? Saúde mental nem sempre é sinônimo de transtornos mentais. Então eu sempre olho o indivíduo que chega para mim como único. Não é só mais um paciente que veio para mim hoje. Aquele ou aquela que chegou ali para mim no meu consultório é um ser único. A gente trabalha com atendimento, é sempre, né, desse jeito. É desse jeito. Cada pessoa tá num momento de vida, uma fase. Uma tempestade diferente, desafios diferentes. Personalidade diferente. Tem como tratar todo mundo da mesma forma, porque cada um tem um jeito diferente de se expressar. Então, respondendo essa pergunta, cada um eu costumo olhar de uma forma integral.
Então eu preciso olhar a forma fisiológica, como esse indivíduo está funcionando. Eu preciso olhar a forma psicológica, como que é a dinâmica dessa pessoa, como que é essa pessoa triste, como que é essa pessoa nervosa, como que é os acessos de raiva que essa pessoa tem, que tipo de expectativa que ela vê no outro, que tipo de expectativa que ela tem de si mesmo e como que ela é frustrada com as coisas que ela não consegue alcançar. Então, já nesse ponto aí, a gente consegue ver um grande desafio, porque as pessoas hoje em dia, elas não estão tendo mais paciência para esperar o processo. Qual do processo? E é difícil. Processo de emagrecimento, processo de hipertrofia, processo de espera em relação a cuidado da saúde mental. Você acha, na sua opinião, que as pessoas hoje em dia, no geral, né? Ou é um mal do ser humano, só que são imediatistas? Ou a fase que nossa geração está enfrentando, esse boom de tecnologia, é do ser humano. Isso aqui estuda, né? Essa parte mental, vamos dizer assim, né? É do ser humano isso? Esse imediatismo para ontem, qualquer situação, né? Eu dei exemplos de estética, mas qualquer situação. Vou te dar um exemplo. Você tem seu celular, não tem? Provavelmente deve ter um iPhone ou um iFood. Não tenho. Não tem. Falando isso pro nutricionista, né? Não tenho. Então, mas pra quem tem, o que acontece? Tem. Eu não vou sair da minha casa pra ir lá na sanduicheria, lá no centro de Catalão. Sendo que eu posso pedir no aplicativo e vem em 10, 15 minutos rápido. Então a gente vive numa sociedade do fast food, rápido. Tudo hoje em dia a gente quer pra ontem. A gente quer solucionar rápido. E entende que existem coisas que não é de uma hora pra outra. E é aí que eu preciso entender que nem tudo sai como eu quero. Eu preciso aprender a lidar com um não. Paciência, né? Eu preciso ter paciência que a minha dieta que eu iniciei agora, ela não vai fazer resultado amanhã. A musculação que eu comecei hoje, eu não vou sair lá da academia toradão, com shape em dia. Não. A terapia que eu comecei hoje, eu tenho 40 anos de idade, eu não vou resolver ela em um dia, numa sessão de 1 hora. Meu amigo, são anos de vida, o exercício físico, por exemplo, ele precisa de constância. A dieta prescrita por vocês, ela precisa de constância também para fazer resultado. E aliada ao que você comentou no início. A constância de hábitos saudáveis. Alimentação, exercício, saúde mental, espiritual. Exato. Esse conjunto que vai promover o resultado final para a pessoa. Eu acho, na minha opinião, tem uma sinergia entre todos eles. Tem. Quando você une tudo, você tem um melhor desempenho nos estudos, no trabalho, no treino, na vida pessoal, na vida particular. E é verdade, Otávio. Não é só um que resolve, não é só um único ou melhor, é o único que vai resolver. É integralista, é multiprofissional isso. Então, assim, eu preciso da educação física, eu preciso da nutrição, eu preciso da medicina, entendeu? Eu preciso de um terapeuta ocupacional, eu preciso até de um fonoaudiólogo, às vezes, para trabalhar a voz do indivíduo que precisa de uma comunicação e se expressar melhor. Porque, vamos voltar para o esporte, Otávio. O esporte, ele integraliza o indivíduo. O esporte, ele vai ali junto com a musculação, zumba, crossfit, beach tênis, e aí, por afins, tanta modalidade de esporte tem aí. O esporte, ele ajuda o indivíduo a trazer uma vida para ele. E para os pais de crianças, você acha interessante começar esse esporte desde pequeno? Desde pequeno. Isso aí, sem sombra de dúvida. Esporte é vida, gente. Esporte é saúde. Né? Esporte não é só estética, não. Claro. A consequência do esporte é a estética, seja qual modalidade for. Mas não é uma prioridade, né? O principal, a gente precisa focar. Gente, a gente precisa entender uma coisa. A estética, ela vai embora. Quando a gente bate na casa dos 50, 60 anos de idade, não adianta. Você pode ter o dinheiro que for. Vai mudar. As marcas do tempo vão começando a ficar no nosso rosto, no nosso corpo. O que vai prevalecer é a minha saúde física e a minha saúde mental. Aí eu tô dizendo pra você, imagine só uma pessoa de 50, 60 anos de idade com práticas regulares de exercício físico. Essa pessoa vai ter até uma reserva biológica. Se porventura essa pessoa provavelmente vier a ter um quadro de internação, a reserva biológica dela vai contar muito para a melhora dela. Porque o nosso corpo precisa dessa reserva biológica numa recuperação, no estado febril, no estado, por exemplo, de recuperação infeccionado, inflamatório do corpo.
A reserva biológica, que é a musculatura, vai contar muito. Então, a prática de exercícios físicos, Otávio, melhora sua imunidade, melhora sua saúde mental. Aí, saúde mental, ela é abrangente, igual eu falei no início aqui. Vai para vários aspectos, entendeu? Então, assim, desde pequenininho, futebol, seja lá qual for a modalidade de esporte, estimule. É saúde. A gente quer os melhores para os nossos filhos, para as pessoas que estão ao nosso redor, a gente quer sempre o melhor. Esporte é vida. Esporte é vida. Então, se é vida, desde pequenininho já tem que estar estimulando, Otávio. Como as pessoas podem incorporar hábitos saudáveis para cuidar da sua saúde mental no seu dia a dia? Além do exercício físico. A gente comentou do exercício físico, né? Qual Exato. outra? Olha, Otávio, vamos lá. Nós somos seres biopsicossocial, né? Então, assim, a gente precisa entender um pouquinho do que é isso, ser biopsicossocial. Eu sou um ser biológico e eu tenho as minhas necessidades e limitações biológicas, fisiológicas, na verdade, que é o que a gente está falando aqui do esporte. Então, dentro disso, eu posso, através disso, criar outras vertentes para o meu dia a dia. Se você é uma pessoa que acha importante a religião na tua vida e você se sente bem em alguma prática religiosa, seja ela de qual for modalidade, e se está tudo bem para você estar nessa religião, a religião é importante. Você está participando de um lugar, está servindo alguém, está cultuando algum Deus, e se faz bem para você, ótimo, o seu corpo vai te recompensar com dopamina. E é isso que é importante. Então a religiosidade, ela é importantíssima para as pessoas. A gente não pode ignorar a religião e falar que ela não é importante para o indivíduo, porque ela é sim. E a ciência afirma isso. Entende? Outras coisas, adquirir práticas habituais. Se você tem um hábito de leitura, se você tem um hábito de gostar de assistir um filme, se você tem um hábito de fazer um inglês, se você tem um hábito de fazer tocar algum instrumento, teclado, violão, baixo, guitarra, terapêutico. Isso tudo é terapêutico. Gostar de pescar no final de semana, jogar videogame. Cara, tudo isso é um escape e nós precisamos ter escapes. Nem tudo é só trabalho, nem tudo é só família, nem tudo é só casamento, nem tudo é só namoro. Eu conheço pessoas que quando começam a namorar, eu só vejo uma pessoa, eu não vejo duas pessoas. A pessoa, ela toma posse só do namoro e esquece que a vida, ela é multi. Então a nossa vida, ela não pode ser focada só em uma parte. Eu preciso entender que eu preciso focar em mim também. Onde é que eu estou na rotina da minha vida? Será que eu estou em primeiro lugar? Porque eu trabalho, eu gasto tanta energia, mas e eu? Eu estou investindo em mim? Eu estou me dando presente, eu estou dando um tempo de qualidade para mim? E aí entra a saúde mental. Eu estou falando de saúde mental, investimento pessoal. O Pablo um dia me disse, eu comentei com ele, Pablo, tô fazendo isso, pá, cuidando não sei quem, ciclano, fulano. Ele só falou uma palavra. Pablo, você tá cuidando de você? Foi mesmo, eu lembro disso. Foi pesado? Eu parei pra refletir. Ele só falou isso e com aquele silêncio. Tá cuidando de você? Exato. Mas assim, a gente tem muito isso, o servir o próximo, né, Otávio? Sim. A gente leva isso muito a ferro e fogo. Mas e quem serve a gente? Quem cuida da gente? Quem cuida precisa ser cuidado. É fato isso, né? Então, assim, eu sou carne e osso também, eu não sou um protótipo. Eu não sou um aplicativo programado. Eu sou gente, então eu quero carinho, eu quero atenção, eu quero cuidado. Eu não quero, eu mereço também. Eu sou um ser humano e mereço tudo isso também. É uma via de mão dupla. Concorda comigo? Então, assim, isso também é saúde mental. Saúde mental, então, vai muito mais além. Vocês estão entendendo, gente? Mais uma vez eu vou frisar. Saúde mental não é ausência de transtornos mentais. Saúde mental é tudo isso que a gente está comentando até agora, aqui no podcast do Otávio. Bom, Pablo, na sua opinião, qual é o papel das empresas e organizações na promoção da saúde mental dos colaboradores? Otávio, essa pergunta é muito importante porque é o seguinte. Nós falamos da burnout, a síndrome da exaustão física e exaustão mental, né, do excesso de trabalho. E isso não só nas empresas, como também nas instituições de ensino, né? Se você chega ali no terceiro ano, num cursinho pré-vestibular, você chega lá, os meninos estão adoecidos. Eu só tava, nessa época, não podia nem olhar pra minha cara. Tava como? Realmente estressado.
Porque eu ficava no colégio das 7 a meio-dia e meia, 2 horas entrava, saía às 5 horas e tinha um curso noturno ainda, que Cursinho noturno. ficava das 18 às 21, mais ou menos, ali. Até comentei com o diretor na época, eu coloco um colchão aqui, cara. Bom, eu vou dormir, minha casa aqui, né? Eu tô passando mais aqui do que em casa. Meu pai e minha mãe até me deixou quietinho ali, tipo, deixa ele ali. Não, extremamente estressado. Pelo volume de estudo e conteúdo que a gente tinha aqui. Excesso. Entende? Literalmente excesso. Então, assim, qual é a vantagem que eu tenho pelo excesso? Tudo que vai do excesso, Otávio, não é bom. Eu preciso trazer equilíbrio para minha vida. Gente, é igual eu acabei de dizer anteriormente, a nossa vida, ela não pode se resumir só em uma coisa. Eu preciso entender que a minha vida ela é integralista. Eu tenho várias funções. Eu sou um filho que pertence a um pai, que pertence a uma mãe, que tem um irmão, que tenho avós, que tenho amigos, que tenho uma atividade física. Então, aqui, ó, eu contei até agora 7 papéis sociais que eu exerço. E eu vou ficar focado só em uma coisa. Como, por exemplo, eu atendo muitos concurseiros. Meu amigo, a vida desses concurseiros são zumbis em vida. Eles não têm vida, eles estudam 6, 7, 8 horas por dia e estão extremamente ansiosos, desgastados. Então, isso dentro do que eu estou falando, da pergunta das empresas, é importante porque é o seguinte: o papel de uma empresa não é só contratar um indivíduo, estabelecer, você vai trabalhar no administrativo, você vai ser o CEO da minha empresa, ou você vai ser o supervisor ou líder dessa determinada área, mas eu também quero cuidar da saúde mental do meu povo. Porque se eu não cuido da saúde mental ou harmonia do meu ambiente de trabalho, aquilo vai virar uma faixa de Gaza. Além da empresa cuidar da saúde mental, tem relação melhorar essa saúde mental, consequentemente vai melhorar a qualidade de vida, melhor rendimento também na empresa, no trabalho, eficiência. Isso pode levar, se o funcionário tem um melhor rendimento no treino, então a empresa pode ter um maior, antes de ter mais lucro, por exemplo. E assim, a empresa ela não faz isso porque ela não quer. Porque a empresa, por exemplo, se ela estabelece, vamos pegar uma empresa que mexe com vendas, o comercial. Sim. Vocês têm que bater a meta 50 mil por mês. Batemos 55 mil. Qual que é o estímulo que a empresa vai ter para esse funcionário que suou muito para tirar esses 50 mil e bater essa meta? Então, assim, é bom o funcionário se sentir visto pela empresa, elogiado pelo seu líder. Concorda? Sim. Isso também é uma forma das pessoas se sentirem bem ali naquele local. Não adianta só você estabelecer e falar assim, se não bater meta, vai ser demitido. Olha que pressão que é. Imagina que horror trabalhar numa empresa dessa, que fica o tempo todo aquela pressão em cima de você, que tem que bater meta, bate meta, e aí? Nem um parabéns eu ganho? Então, assim, eu quero ser enxergado pelo meu trabalho na empresa. Isso também é uma forma de eu ter vontade de levantar cedo, trabalhar e dar o meu melhor na empresa. E a empresa sempre se preocupar e atentar com a saúde mental do meu povo ali. Quando eu falo meu povo, as pessoas que estão trabalhando naquele lugar. Sempre que puder, trazer um profissional da área, promover uma ação. Engraçado, eu atendo uma empresa de Goiânia. Essa empresa ela é de sistemas. Eu achei tão bacana isso que eles estão fazendo lá. É uma empresa que eles têm várias ramificações no Brasil. Eles são mais de 800 funcionários espalhados no Brasil. E eles têm um plano para terapia para os funcionários. Vamos supor que a sua terapia seja R$300, Otávio. A empresa dá 60% para você e você paga o restante. Isso é um estímulo. A empresa faz isso por você. Você chega no RH e fala, eu desejo fazer terapia com o Otávio. Quanto que é a sessão do Otávio? R$300. A empresa vai pagar isso, a 60%, e o restante você dá. Isso acontece com a nutrição também. As empresas também, sim. Entendeu? Tá vendo? Olha que bacana. Sim, por isso que eu tô perguntando, porque pelo que eu tô observando agora, tem uma interação que as empresas estão tendo uma observação, né? Nem todas, mas algumas já estão começando a acordar para isso. Sim, sim. E, tipo, se melhorar a saúde emocional, alimentar, o exercício que aumentou, a produtividade também vai ser maior ali também no
a gente trabalha. Por exemplo, as empresas estimulam muito os esportes, tanto é que tem um Gympass, né? Sim. O Gympass é onde tem uma cartela de academias que você pode fazer parcerias com elas, você pode treinar lá que a empresa tem um desconto X. Tem a questão da nutrição, como você falou. Então, por que não também acrescentar um pacote de saúde mental? Né? Uma questão de terapia também. Primordial, né? É primordial, porque eu trabalhando a saúde mental do meu colaborador, eu tenho o estímulo que ele pode render 2 vezes mais dentro da minha empresa e trazer lucro para todo mundo sai ganhando. Né? É questão de investimento da empresa. Não adianta nada a empresa pagar um profissional da psicologia em janeiro, faz uma palestrinha depois, o pau tora o ano inteiro. O que adianta? Nada. Entendeu? Então, assim, gente, vamos fazer outro cuidado. Ó, bateu meta, conseguimos em equipe fazer tudo isso. Que tal fazer uma comemoração? Não espera final de ano para fazer uma confraternização, não. Bateu meta, conseguimos um resultado positivo. Vamos fazer um churrasquinho. É bom Vamos isso. Novas. Otávio, Isaac. É porque a pessoa ser vista e reconhecida é importante. Pô, 3 anos mais perto, então. 3 anos. Um quiosquezinho aqui em Catalão também já faz parte. Né? Entendeu? Então, ser reconhecido pela empresa e ser estimulado pela empresa faz toda a diferença, meu amigo. O que é isso? Feedback positivo. Essa pergunta eu gosto bastante de saber a opinião. Como os familiares e amigos podem oferecer suporte a alguém que está passando por desafios emocionais? Ótimo. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Há um estigma muito grande. O que é estigma? Preconceito. Muito grande com as questões psicológicas. É impressionante. Eu fico assim, Otávio... Na minha época, né? Não tão velho assim, mas na minha época era tratado como frescura. Ainda é. Ainda não mudou. Mudou pouca coisa, mas ainda é, tá? Você escuta muito hoje em dia falando isso aí é frescura, é só capinar quando eu escuto isso, vai ver Deus na minha frente. É só capinar um lote que vai melhorar. Cara, pelo amor de Deus. Eu não consigo entender uma coisa. Vamos pegar alguns quadros aqui. Uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que tem hipertensão, que é crônico isso. Eu preciso da medicação por toda a vida, concorda? Ou uma questão de epilepsia, eu preciso tomar um anticonvulsionante a vida inteira. Por que ninguém critica o uso contínuo dessa medicação? Por que o indivíduo infartado que tem que tomar aspirina por toda uma vida, ninguém critica? Por que o diabético tem que tomar um antiglicemiante por toda uma vida, ninguém fala, não, isso aqui vai fazer mal pro indivíduo e tal, tal, tal. Agora, quando vai num psiquiatra, ele passa 6 meses de clonazepam, alprazolam, uma quetiapina, vem toda essa resistência e preconceito. E qual que é a diferença? A gente tá falando de doença do mesmo jeito. Doenças tão graves tanto quanto. São doenças. Então, por que para uns... Tem gente que tem até a vontade de mostrar para todo mundo, estou tomando. Tem gente que gosta disso, tem gente que é hipocondríaco ao extremo. E tem outros que têm essa resistência com as questões psicológicas. Né? Então, assim, ainda você vê resquícios da década de 80 e 90, somente de 80, 70, quando tinha os grandes manicômios no Brasil, que ainda reflete hoje em dia muito na psicologia e psiquiatria. Interligam muito a nossa profissão a coisa de louco. Poucas vezes eu escutei isso, mas eu escutei já, entendeu? Mas ainda tem resistência da população. E por parte dos amigos? Ou da parte familiar? E os amigos ajudam mais do que a família? Na grande maior parte, sim. Se a gente vê um amigo desamparado... É impressionante. Falou, relaxa, eu tô aqui, vai te dar o suporte. Mas a família também ajuda, viu? A família também, a hora que vê o pai, a mãe, vê o irmão, vê o filho, vê o primo num sofrimento ali. Hoje em dia as pessoas estão mais informadas, Otávio. Tem jeito, né? Não adianta, meu amigo. Por mais ignorante que seja, é meu sangue ali, né? Então, até hoje, eu nunca vi uma negligência assim por parte de pai e mãe, não. Tá? Imagino que não. Não. Até hoje. Deve ter? Com certeza, não duvido. Porque tem pais e pais, tá? Mas o que acontece? Você vê muito a família preocupada. Há uma mobilização muito grande. Tem vezes que o meu consultório não tem lugar pra gente sentar, que eu chamo a família inteira pra conversar. Porque é bom eu ter contato com a família, porque a gente monta uma rede de apoio pra todo mundo. Porque, olha, eu preciso que vocês todos entendam o que o indivíduo tá sofrendo. Vamos pegar um quadro ali. Ó, que bom essa pergunta, você me abre o espaço pra conversar sobre isso. Quadro afetivo de bipolaridade. Um transtorno do humor severo. Severo. Não é fácil lidar com bipolar.
Não é. Então a família precisa entender como que é lidar com o bipolar. O bipolar, ele rompe laços familiares muito fácil. O bipolar, ele rompe laços de amizade de anos em questão de segundo. Eu tive uma virada maníaca pra hipomaníaca, eu vou explicar isso agora mesmo. O cara resolveu, você pisou na bola comigo? Tchau e bênção. Então, a família precisa entender o que é esses acessos de raiva. Por que o fulano focou demais em tal coisa, esqueceu disso? Por que ele está sofrendo essa depressão agora? Então, o que eu devo fazer? O que eu devo agir? Deixa eu compreender a limitação do meu filho, minha filha, meu primo, minha prima. Da mesma forma como a gente estuda diabetes, a gente estuda um infarto, o que aquele indivíduo da nossa família está naquela limitação, a gente também precisa entender os transtornos mentais. A gente tem que pesquisar sobre eles. Não precisa ser da área da psicologia e psiquiatria para saber deles. É só a gente pesquisar um básico, porque e se meu amigo próximo tiver, eu vou saber agir com ele. Então a gente tem que pesquisar. É pra ajudar, né? Até para ajudar. Entendeu? Então, assim, é importante eu chamar no consultório, porque a família tem dúvida, a família pergunta, eu explico com a maior paciência do mundo, quantas vezes for necessário, o que deve ser feito no momento de crise, como que ele vai agir, né? Então, assim... A família vai servir como um alicerce ali. Família é importantíssimo, Otávio, importantíssimo. Entendeu? Então, assim, a família é uma grande rede de apoio que eu não abro mão em um tratamento, por exemplo, com um quadro bipolar. Eu preciso ter apoio dessa família, eu preciso conhecer quem é que tá perto, amigo, amiga, entendeu? É importantíssimo. Então, o papel de um pai, o papel de uma família, o papel de amigos são importantíssimos. No caso, por exemplo, você falou de amizades. Vamos trazer na questão de saúde mental. Vamos trazer na situação de uma dependência emocional. Num relacionamento tóxico. Esse assunto muitos de vocês gostam. Relacionamento tóxico. Pode ser outra visita, né? Relacionamento tóxico. Exatamente. Pode ser, tema para o próximo podcast nosso. Dá para fazer muita coisa, viu? Dá para falar muita coisa. Né? E o que acontece? Quando a gente está lidando com uma dependência emocional, não é fácil, Otávio. Não, a gente não pode criticar uma mulher ou um homem que está numa dependência emocional, porque para sair de um relacionamento tóxico desse é muito difícil. E esse indivíduo já perdeu toda a sua rede de apoio. Porque a pessoa que é tóxica, ela afastou toda a rede de apoio dessa pessoa, ela detonou a autoestima dessa pessoa e ela fica dependente única e exclusivamente do relacionamento. Então ela não vê vida sem esse relacionamento. Porque ela afastou de todo mundo e ela fica extremamente dependente de quem? Será que é o medo de recomeçar? Não só o medo de recomeçar, mas o medo de ter uma vida sem essa pessoa. Porque ela endeusou essa pessoa. Porque a pessoa colocou ela tanto pra baixo, nenhum outro homem vai te querer. Nenhuma outra mulher vai te querer. Só eu que tô aqui. Você tem que agradecer a Deus por eu estar na sua vida. Aí a gente tá falando bem de um quadro narcisista. E grande maior parte dos relacionamentos tóxicos vem de personalidades narcisistas. E aí o que é o primeiro trabalho com uma pessoa que tem dependência emocional? A gente tem que fazer? Trabalhar a autoestima. E resgatar essa rede de apoio que foi abandonada. Porque a rede de apoio não vai deixar ela voltar pro relacionamento. Porque quando ela rompe, ela vai ter uma recaída e vai querer voltar. Mas aí a rede de apoio vai impedir. Junto, vai dar força, vai fomentar a autoestima, porque eu preciso resgatar aquela pessoa que eu coloquei pra dormir durante essa relação. E aí, irmão, eu tô falando de anos de terapia. É terapia em cima de terapia para esse tipo de caso. E aí inclusive, dentro de saúde mental também, essa relação de relacionamento abusivo. Importantíssimo esse assunto, viu? Quais são algumas práticas que você recomenda para desenvolver a resiliência emocional? Opa. Otávio, resiliência emocional. Olha que palavra bonita, né? Se a gente for pegar no pé da letra o que é a resiliência, a capacidade de ressignificar aquilo que me fez. Então, a gente precisa entender uma coisa. Eu vou conseguir ressignificar aquilo que me feriu. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu preciso entender que sozinho eu não dou conta de tudo. Para de bancar o super-herói, meu amigo. Você é apenas um amontoado de ossos e músculos, recheado de sentimentos e emoções. Você não é um componente da Marvel. Você não é um Goku da vida. Entendeu? Muito menos. Não. Não. Tem a musculatura dele, mas não tem o poder dele. Entendeu? Tô chateado. Pois Sabe o que eu irmão. descobri? Agora eu tô na casa dos 30, né? Eu descobri que eu não posso virar Saiyajin.
Não posso virar Saiyajin. Entendeu ou não? Pegou ou não? Não posso descobrir que eu não posso virar Saiyajin. Sei pra mim. Não posso. Chegou os 30, a gente descobre, né? Que não é Saiyajin, Nessa mano. a gente tem que Encarar a vida. encarar a vida. É. Aí o que acontece, irmão? Pedir ajuda é um ato de coragem muito grande. E não é todo mundo que tá pronto pra pedir ajuda. Porque a gente se acha autossuficiente o tempo todo. E a resiliência, que é a capacidade de ressignificar aquilo que me feriu, vem juntamente com a rede de apoio. Pedindo ajuda. Entendeu? Então, trazendo essa resposta pra sua pergunta. Né? E ressignificar a dor emocional leva tempo, porque eu tô falando de luto. Perder um relacionamento é um luto, Otávio. Tanto quanto perder um ente querido. Passa por todas as etapas de um luto. Perder um carro, todo objeto que eu deposito amor, todo objeto que eu deposito expectativa, importância, e eu perco de forma abrupta, eu vou entrar em processo de luto. E aí eu tô falando de carro, casa, emprego, eu tô falando de relacionamento, e também estou falando de pessoas que vão embora. Então a gente entra nesse processo de luto. E não é fácil. Sozinho não damos conta. Eu preciso de alguém, eu preciso saber pedir ajuda. Seja profissional, seja familiar. Profissional, familiar, os amigos. Quem te entende melhor, é melhor você pedir ajuda pra quem te entende melhor. Não é legal você pedir ajuda pra uma pessoa que só vai te julgar. Você vai ficar pior ainda. Entendeu? Então, se você sabe que a sua família não vai te dar um respaldo emocional o suficiente para aquela demanda que você está apresentando, procure o seu amigo ou amiga. Ou então, se não tem amigo, não tem suporte nenhum, vai, pesquisa um psicólogo e ali, meu amigo, seja feliz. É assim que a gente tem que fazer. Em relação a autocuidado, algumas pessoas podem encontrar um equilíbrio saudável entre cuidar de si mesmas e lidar com as demandas da vida cotidiana. Olha, equilíbrio. Equilíbrio, Otávio, veja bem. Aí, interessante que essas perguntas estão todas interligadas com muitas coisas que a gente está falando aqui. Porque eu preciso entender que a minha vida não é só psicologia. Eu não sou psicólogo 24 horas do dia. Não mesmo. Mas eu acho que tô brincando. Tem gente que acha, meu amigo. Amigo, você acredita que eu já fui numa festa, topei uma pessoa e ela não queria que eu fizesse uma terapia com ela no meio da festa? Você tá brincando? Não tô brincando, não. Aconteceu Juro. também situações. Juro. Barzinho, tal. Quantas gramas de whey, filho? Não, é sacanagem, não é? Não, assim, a gente trabalha muito durante o dia. É um momento de distrair uma pessoa no meio da festa, vem querer. Não é o momento. Entende? Então, assim, eu sei separar. Fechei a porta da minha salinha ali, Otávio, ali é o Pablo. Ali é o Pablo. E aí, assim, a mesma coisa tem que se aplicar às outras pessoas. Eu trabalho de supervisor na empresa tal. Eu trabalho com vendas. Eu trabalho como assistente administrativo. Gente, encerrou o expediente, vai ser a pessoa que você é. Vai seguir a sua rotina. Como a gente falou aqui, se você tem uma rotina ou não, é hora de você criar um projeto de vida para 2024. Entende que a gente está aqui, bem no iniciozinho do ano. Dá tempo de você criar muitas coisas que você quis alcançar o ano passado e não conseguiu. Talvez seja esse ano a oportunidade para isso acontecer. Vai depender única e exclusivamente de você. Então, o que acontece? A rotina, ela implica personalidades. Na questão de, por exemplo, do personagem. O personagem trabalhador. Você está sendo ele 24 horas? Se você está sendo um personagem trabalhador 24 horas, você não tem nenhum sono de qualidade. Porque você vai dormir pensando no trabalho, você vai acordar pensando no trabalho, você vai almoçar pensando no trabalho, você vai treinar pensando no trabalho, você vai ficar uma pessoa robótica. E logo você pode entrar pra síndrome. Entende? Gente, nós temos papéis sociais. Então é saber... Entra em estado, né? Mano, você buga. Vai bugar. Então a gente precisa saber, eu não sei por que ansiedade por desempenho é essa que as pessoas entram, e ela tem que entrar no personagem 24 horas por dia. Não é assim que funciona. Né? Então, Otávio, o equilíbrio para isso tudo é você saber separar o joio do trigo. Saber a hora certa de ser profissional, saber a hora certa de ser esposo, saber a hora certa de ser namorado, saber a hora certa de ser eu. Que horas que eu sou eu? É quem de fato importa. Porque no fim das contas, sou eu. Eu que vou deitar a cabeça no travesseiro e eu sei a guerra que eu estou tendo aqui dentro de mim. E esse local que está tendo conflito, só eu posso ir lá.
Ninguém mais consegue ir lá. Então é somente eu que consigo ir lá. Então, como é que tá aí dentro, esse campo de batalha que é a sua mente? E se ela for mal, meu amigo, tudo vai mal. Saúde mental é sua bússola de vida. Se ela não vai bem, tudo não vai bem. Se ela vai bem, tudo vai bem. Gostei demais. Como o uso das redes sociais pode impactar a saúde mental, especialmente durante o Janeiro Branco? Vamos lá, né, meu amigo? Cara, se você me der a oportunidade, eu quero falar muito sobre esse tema. Muito. À Porque vontade. a rede social, Otávio, ela é importante. Como é que tá na sua área? Porque a minha é uma bagunça. Vamos lá. Cara, a rede social ela é muito boa, bacana, é gostosa, né? Você tá ali interagindo com seus amigos, você vê conteúdos que você gosta, você segue pessoas que são ídolos, pessoas que são referência e tudo mais. Mas o problema é que o que acontece? Vamos lá na fase da infância. Otávio, uma criança de 3 anos de idade tem um iPhone 14 Pro Max. O que uma criança de 3 anos de idade tem um WhatsApp, Instagram e Facebook? E eu não consigo entender por que esses pais de hoje em dia deixam essas crianças terem acesso a esse tipo de rede social. Criança tem que viver coisas de crianças. Você pega uma rede social hoje, você vai ler conteúdos da rede social, são coisas pesadas. Criança tem que viver coisas do universo de criança. Ela vai ter maturidade suficiente para pegar determinados conteúdos quando isso chegar. Então, assim, você percebe que a rede social hoje em dia está muito sexualizada. E você percebe que tem muitas oportunistas, perversos nas redes sociais. Vou dar um detalhe, estudo de caso aqui do meu consultório. Isso que aconteceu o ano passado. Eu gosto sempre de utilizar esse exemplo quando a gente fala de rede social. Senta que lá vem a história. E senta mesmo, porque essa é uma história que eu quero que pais e mães entendam a seriedade de rede social. Chegou uma situação para mim de uma pessoa, e aí essa pessoa ela tem em torno de 9 anos, no máximo, não passava de 9 anos. Sexo feminino. E essa pessoa, Otávio, estava chorando demais. Os pais não entendiam o que estava acontecendo. Estava conseguindo dormir. E não queria ir para a escola. Começou a faltar muito e estava começando a inventar todo dia uma dor de cabeça, um empecilho para não ir. Essa história estava ficando mal entendida. Um dia mais ou menos, talvez outro, uma dor de cabeça, tudo bem, mas todo dia passando mal e todo dia não tá querendo dormir, na parte da noite, por que isso não estava acontecendo? Trouxe para psicologia, entrou para terapia. E aí eu fui entender essa criança, uma criança de 9 anos, é uma criança. Ela é hiperconectada com tudo. Hiperconectada com tudo. E o que acontece, Otávio? Olha que gravidade isso, né? Essa situação, ela mexia muito no TikTok. E o TikTok, diferentemente do WhatsApp, quanto mais você vai subir na telinha lá, eu não sou o craque do TikTok, eu não sou muito de usar o TikTok, mas o TikTok, quanto mais você vai subir na telinha, vai aparecendo conteúdos aleatórios, desde algo religioso, a algo de saúde, a algo pornográfico. Aí entende? O que um pai ou uma mãe deixa uma criança de 3 anos de idade com acesso livre para uma criança dessa? Essa é a minha chamada de atenção. E essa criança, no caso, começou a conversar através de um jogo chamado Free Fire, que tem um bate-papo online durante o jogo. E jogava bastante grupos. Tinha um grupo específico nesse jogo, que todas as vezes que eles jogavam era um clã, né? E eles jogavam todas as vezes o mesmo grupo. Eles começaram a se conhecer pelo TikTok, um seguiu ao outro e resolveram criar um grupo no WhatsApp. Desse time. E todos componentes adolescentes. Dá aspas. E aí o que acontece? Um desses componentes chamou essa criança no privado e começou a desenvolver um bate-papo. E esse bate-papo foi evoluindo. Quando começou um grau de evolução dessa conversa, começou a ter algumas intimidades, pedindo fotos, vulgo nudes, para uma criança de 9 anos de idade. 9 anos, cara. 9 anos. E a criança na sua grande parte hoje em dia, elas ainda são inocentes com 9 anos de idade.
e começou a mandar. Com outro adolescente conversando com ela. E veio das redes sociais, jogando um Free Fire, nada contra o jogo, mas sim é uma chamada de atenção com quem estamos conversando. Entendam isso. E aí o que acontece? Mandou muito conteúdo para esse outro adolescente. E o que aconteceu? Num dado momento, esse adolescente descobriu tudo das redes sociais dela. Porque hoje em dia, Otávio, as redes sociais é um banquete para psicopata. Por quê? Cara, eu vou num restaurante, eu faço. E aí você vai lá, clica no check-in. Onde é esse restaurante? Na rua tal, na cidade tal. Ela sempre postava o nome do colégio, onde que horário que era e o check-in do colégio. Bom, amigo, você tá dando a munição para um psicopata. Então, se o psicopata quer te conhecer, é só ele te seguir nas redes sociais para ver o que você posta. Ele descobre o seu gosto musical, o que você gosta de comer, onde você frequenta. Aí tá. Ele descobriu tudo dela, onde ela estudava e tudo mais. Já era munição o suficiente para usar contra ela. E o que acontece? Se você não, todos os dias, fizer uma live de 10 minutos para mim, nua, eu vou te expor no colégio XX tal. E aí, pela insistência dos pais, eles foram descobrir esse adolescente de 12 anos de idade era um senhor de 60 anos de idade do interior de São Paulo. Você tá entendendo? A minha preocupação com rede social, Otávio, o tanto que é grave uma criança de 3 anos, 5 anos de idade, tá com tanta rede social conectada, sem a fiscalização de um responsável, não tem um porquê disso. Otávio, na nossa época, você vai no aniversário de criança, era aquela garotada correndo, brincando de pique-pegue, pique-esconde, ralando o dedo no chão. Hoje em dia os meninos ficam sentados no chão, não brinca mais. E, gente, eu sinto falta disso. A criança precisa disso. Uma ressalva, só uma pergunta, que você trabalha nessa área. Essa ausência dessas brincadeiras, exemplo de pique-pega, pique-esconde, jogar bet. Você, pessoa, né? lembra de que quer jogar bet, meu Deus, quem não... jogar bola, praticar algum esporte. Tu tá levando as crianças atuais a ter algum problema, uma alteração cognitiva? O termo, quando as pessoas... Uma criança, qual o nome das patologias? Vamos lá. Se você acha que a nossa geração hoje tá adoecida, espere pra ver o que vai surgir agora com a geração Z, que é a da garotada de 10 anos agora. Espera pra ver que sociedade... Conhecer essa ausência pior. Claro que influencia. Otávio, Vygotsky e Piaget. Quem que é Vygotsky e Piaget? Teóricos do desenvolvimento humano. Eles são experts. Se você for pesquisar desenvolvimento humano, você vai ouvir falar de Vygotsky e Piaget. Eles falam que eu preciso interagir com o outro. Eu preciso me comunicar com o outro. Eu preciso brincar. Por isso que o esporte aí. O esporte é integralista, meu amigo. Que é uma coisa mais importante do que o esporte. Quem é contra o esporte é contra a vida. Porque o esporte é desenvolvimento de vida. Exato. Exato. Ali eu faço meu meio social que você pode levar pra vida. Né? Pessoas têm ciclos de vida durante uma vida toda que começou no esporte. Eu tenho vários amigos hoje, até amigos que trabalham como profissional, por causa do esporte. Exato. Muita gente vai no meu consultório, alguns amigos, porque jogava bola comigo. Tá vendo? Jogava bola lá no Crack, a gente era a mesma escola em futebol, era do Crack, na época da mineração aqui em Catalão. Quanto outras escolinhas que eu já participei, eu fui lá porque eu tô indo no seu consultório porque eu gosto de você, eu jogar bola com você. Você tá vendo como é que funciona o Isso eu falo 20 anos depois, 25 anos depois. O vínculo. Tá entendendo? Aí você pega essa sociedade desses meninos que estão crescendo agora. Fala autismo. Perguntar se tem a ver com essa parte de autismo. Otávio, eu não posso associar ainda, porque não tem pesquisas que comprovam ainda. Mas que o número de TDAH agora virou moda. Por isso que eu tô perguntando. Eu ouvi algumas reportagens não científicas, né, deixando claro que no que eu ouvi não foi nada científico, estava mostrando que essa ausência, uma sugestão, né, que será que essa ausência está levando a... Uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta. Mas o seguinte, meu amigo, a falta, por exemplo, dessa comunicação com o meu colega, isso, gente, é imprescindível. Eu preciso do outro para me comunicar. Eu preciso do outro para eu desenvolver. Você sabe como que eles ilustram muito o desenvolvimento da criança?
Eles gostam muito de ilustrar, assim, a criança quando chega no colégio numa segunda-feira. Ela passou o final de semana inteiro fazendo altas atividades. Criança faz muita atividade. Criança brinca, faz piquenique, faz isso, faz aquilo. Chega na hora do recreio, na segunda-feira, o que ela vai fazer? Ela vai contar pro colega. O que acontece? Otávio, imagina uma bolha aqui na cabeça e uma bolha na sua cabeça. Na sua cabeça tem uma bolha cheia de itens do Otávio. Na minha bolha tá cheio de itens do Pablo. Coisas novas aqui e coisas novas daqui. Eu e você conversamos, eu tiro itens da minha bolha, coloco na sua, pego itens da sua bolha e coloco na minha. Eu tenho a interação. Eu aprendo palavras novas, eu aprendo gestos novos, eu aprendo coisas novas. Há uma pesquisa que fala o seguinte, que durante a infância, por ano, a criança aprende 500 palavras novas através da interação. Se eu começo a tirar essa interação da criança, você vai ter um déficit até de desenvolvimento vocal dessas crianças. Você está entendendo a seriedade disso? O tanto que faz falta uma criança ter comunicação com outra criança, ter uma brincadeira. Criança tem que viver coisa de criança. Isso você pode pegar qualquer pediatra, qualquer neuropediatra, qualquer psicólogo, qualquer psiquiatra que eles vão reafirmar o que eu estou dizendo. Criança não tem que ficar rebolando no chão e pai filmando e postando na internet, não. Tá bonito. É um cardápio aberto para psicopata, perverso. Gente, preservem as crianças de vocês. Não exponham tanto as crianças nas redes sociais como estão sendo expostas desse jeito. Celular é importante para criança hoje em dia, porque não adianta fugir da tecnologia. Isso aí é fato. A gente tem que entender que a tecnologia hoje está avançada e os meninos vão para a escola, eles querem se comunicar, mas tudo tem, meu amigo, equilíbrio. A gente está falando de equilíbrio aqui, não tá? Equilíbrio. E fiscalização, papai e mamãe. Vocês precisam fiscalizar com quem as crianças de vocês estão conversando. Afinal de contas, vocês que deram o celular para elas, ué. Vocês são autoridade. Pai e mãe têm que exercer autoridade. Porque depois eles vão cobrar do colégio ou do psicólogo. E nós não temos nada a ver com isso. Essa responsabilidade é atrelada a quem fez a criança. Pai e mãe. Consegue entender? Então essa questão da rede social, eu só queria abrir as parênteses porque é muito sério, é muito profundo isso. Mas a questão das redes sociais hoje em dia, Otávio, você percebe... Você está comentando, para entender, isso não acontece só em cidade grande, São Paulo. Isso acontece na nossa região. E muito, imagino que seja muito. Né? A gente relatando uma pessoa, mas deve ter várias crianças aí. Mas é muito mesmo. Eu tô assustado. Realmente é uma coisa assim que eu não esperava crescer muito no consultório. É uma coisa do tipo. Sabe? Então, assim, é uma coisa que precisa ser difundido mesmo, falado abertamente. É sobre isso. E alerta, né? Agora, o que acontece? Hoje em dia, você pega pessoas, Otávio, que ficam viciadas em celular 24 horas por dia. Tem pessoas que passam o dia inteiro. Tem uma pesquisa recentemente que eu li, não sei se tem cunho científico, que fala que o TikTok, por exemplo, ele aciona muito o seu sistema de dopamina. Porque quando você está assistindo um vídeo que você gosta, você está focado, vidrado ali, e aí o que acontece? Você vai querendo ver mais, vai querendo ver mais. Ó, o sistema de recompensa sendo acionado, dopamina. Então o seu cérebro vai querer que você sempre volte naquilo e assista novamente. Então você acaba ficando dependente de um TikTok, por exemplo. Esses tempos, eu tenho que tirar o chapéu para a equipe de marketing e estratégia do TikTok. E os caras, eles são surreais. E não tem ninguém no mundo que fez algo que eles estão fazendo. Otávio, há 5 anos atrás não tinha dancinhas. As dancinhas começaram a TikTok. O que acontece que eles lançaram agora? As lives em NPC. Eu tô ouvindo isso no meu consultório de live NPC. Tô ouvindo. Cara, eu fiquei... Aqui, Pablo. Vou coçar meu cabelo aqui. Você fez uma live NPC, Otávio? Que isso. Meu amigo. Louco. Eu tô ouvindo isso no meu consultório. Eu nem sei o que é live NPC. Coçando meu cabelo aqui, ó. Aí vai escutando. Eu fui pesquisar o que é live NPC e vi uma coreana fazendo uma live NPC do Deadpool. Eu falei, deixa eu ver essa história aqui. Onde vai parar isso? Cara, e ela fazia movimentos tipo... repetitivos. De repente começava a subir pessoas comentando, elogiando. Tinha quase 10 mil pessoas na live e alguém começou a doar dinheiro pelo gesto que ela estava fazendo e a galera indo ao delírio com aquilo.
Eu falei, meu amigo, que Vendo, loucura. Pablo, hoje em dia você não precisa de faculdade Não, pra ter uma renda. eu vou fazer uma live NPC, me bancar ao ridículo, ao extremo e vou ganhar dinheiro, mano. E aí a minha observação foi a seguinte, Otávio. A pessoa que tava fazendo a encenação do Deadpool tava se expondo, querendo a atenção, Sim. tava fazendo o papel dela. Mas o que mais me chama a atenção é que as pessoas estavam aplaudindo o ridículo, a exposição da pessoa e estimulando aquilo. Estimulando. Então você Estimulando. percebe que virou moda entre os adolescentes isso. Estimulado pela grande equipe de marketing do TikTok. Você percebe que tudo que eles lançam reflete moda, né? Se você pega os TikTokers, eles usando roupa tal, cabelo tal, a garotada vai usar. É uma onda de manadas, um efeito manada. E o TikTok tem esse poder diferente do Instagram. Antes era o YouTube, agora passou pro TikTok. Entende? Então, assim, é uma coisa que a gente tem sempre que ficar acompanhando isso de perto, porque o uso abusivo dessas redes sociais compulsivos acaba prejudicando até o desenvolvimento do indivíduo, porque ele deixa de fazer coisas do dia a dia para ficar focado só em rede social. Ter uma produtividade. Ter uma produtividade. Se eu gastar pelo menos 12 horas no dia mexendo em rede social, olha pra você ver que absurdo isso. 12 horas em rede social. Já viu que é 12 horas? 12 horas. Se eu pego só 1 hora pra fazer exercício físico, a pessoa quase morre. Casa pra ir numa academia pra fazer, ou caminhar 1 hora é demais. Você gasta 10 horas em rede social por dia. Seu celular todo domingo faz um resumo semanal do seu gasto de rede social. Mostra lá o que você tá fazendo. Então, assim, não é possível que durante uma semana você não pode fazer 3 dias de caminhada, 1 hora. Né? E é pro seu bem. É o seu próprio cuidado, né? E voltando àquele assunto, cuidado da saúde mental. Isso, você adoece com isso, Otávio. Dependendo do que você está consumindo, eu me recordo agora, falando com você, de a primeira live que eu fiz durante a pandemia, quando a gente estava de lockdown. Otávio, de repente, estava bombardeando os grupos do WhatsApp, você ligava a TV. O que era notícia-alvo? Quantos foram contaminados pela Covid-19? Quantos mortos tivemos dia? A gente ficava focado nisso. Planta com Covid. Planta lá na Itália, eles estão escolhendo quem vai viver e quem vai morrer. Então você pegava o WhatsApp, tava falando disso, você ligava a TV falando daquilo, você mexia no Instagram, tava falando disso, Facebook disso, TikTok aquilo. O que eu comecei a falar? Vamos fazer uma dieta de informação? Vamos escolher apenas uma plataforma para você pegar essa informação e se informar? Não é o suficiente? Porque isso produz ansiedade. Você fica hipervigilante, compromete seu sono. Então, assim, o uso compulsivo, exagerado, exacerbado das situações faz a gente entrar no extremo que traz prejuízo, meu amigo. É só notícia ruim, né? Só notícia. Ultimamente, né? A gente não vê nada Não. acrescente. Você percebe Tem muito tempo que eu não ligo uma televisão pra ver algo que agregue. Ó, eu vou te dar uma informação. Você viu que agora tá a Faculdade Federal de Minas Gerais, a UFM, a UFMG, ela tá desenvolvendo a vacina da droga, para prevenção das drogas. Então, assim, foi um feito histórico, mas teve repercussão? Tem, né? Então, assim, se você vê ali, a modelo XXY, ela comprou uma casa de 2 milhões, ela vai ter muito mais alcance do que o feito da vacina de drogas. Então, assim, o que é bom as pessoas não compartilham. No Covid aconteceu isso, uma situação mais ou menos parecida, e o pessoal tava cobrando dos pesquisadores algo imediato, né? Uma cura já em uma semana. Requer anos de estudo, né? Para ter uma vacina. Eles queriam que fizessem de ontem para hoje. E uma das pesquisadoras comentou, saiu no jornal essa reportagem, e assim, o valor que eles pagam pra gente, pagam tipo, não sei quantas vezes mais pra um jogador de futebol, e a gente recebe nenhuma vírgula disso aí. Assim, quem são os heróis aí? São os pesquisadores. Não. Mas não são reconhecidos. Não são. Prefere pagar bilhões pra um jogador. Mas reconhecer um feito histórico, promovendo saúde mundial, não tem essa repercussão. Mas eu vou te dizer, sabe quem é os grandes culpados disso? Somos nós mesmos. Porque você pega uma matéria tendenciosa, você vai lá e clica em cima. Clica em cima. O clique
gera um engajamento para aquele tipo de Conteúdo, né? matéria. Então, os sites de fofoca, vamos supor que você é uma grande estrela global aí. Então, assim, o Otávio, na verdade, a notícia é: Otávio vai se mudar para o Rio de Janeiro. Aí eles colocam lá: Otávio está de mudanças grandes na emissora. Tá? Entender que você tá querendo sair de lá. Aí todo mundo vai querer clicar para saber de você. Então, assim, o foco tá no clique, mas as pessoas não clicam em coisas importantes. Por exemplo, tá saindo agora mais um avanço na vacina do HIV. As pessoas não estão pesquisando sobre isso, não estão divulgando. Mas eu sempre estou acompanhando coisas da Organização Mundial da Saúde. Por que isso não é difundido? Por que os grandes influencers do Brasil, que têm milhões de seguidores, 10 milhões, 20 milhões de seguidores, não divulgam isso como divulgam outras coisas banais ou fake news, que espalham mentiras para as pessoas? Então, assim, eu fico reflexivo sobre isso. Por que a ciência não é difundida? Porque é importante para a gente saber disso, né? Muitas pessoas não sabem dessa vacina da droga, mas ela está sendo feita no Brasil, pela nossa faculdade federal. Isso é muito importante, mas não é difundido. A vacina do HIV está nas últimas etapas finais. É importante. É na faculdade Não. Universidade de Minas? Não. Do HIV, não. O HIV, se não me engano, é nos Estados Unidos. Estão nos estágios finais, Entendi. estão usando um monte de pesquisa e vai sendo difundido. Já é um avanço, né? Já é um avanço. Isso é importante, Otávio. Doutor Pablo, que conselhos você daria para alguém que está se propondo cuidar mais da sua saúde mental em 2024? Olha, pega tudo que a gente já conversou. Resume tudo isso. Grande parte do nosso cuidado é elencar o que eu posso fazer e que eu gosto. Eu posso fazer uma atividade física? Eu gosto, eu vou colocar na minha rotina. Uma psicoterapia. Gente, você que não faz psicoterapia, que tal começar esse ano? Psicoterapia, você vai ver que é um momento de conexão contigo mesmo. Você vai ver que é um momento de introspecção. Você vai conhecer uma pessoa que talvez você nem conhecia, você achava que conhecia. Porque na grande maior parte das situações, Otávio, nós sabemos quem somos diante da palavra de afirmação do outro. Nós não sabemos quem somos diante de nós mesmos, porque a gente fica refém da palavra do outro, do que o outro narra. Eu sou isso porque o outro fala que... Mas e você? Quem é você? Quando eu pergunto isso, muita gente fica calado. Não sei dizer, só sei falar que eu sou o Pablo Neto. Mas por dentro, né, na questão introspectiva, quem é você? Então, meu amigo, fazer psicoterapia é isso, é estabelecer metas, é cuidar de você, é promover essa ressignificação de traumas, entender o porquê que você tem tanta reação, por que você está armado, por que você está brigando demais, ou até tratar transtornos psiquiátricos, né, de fato identificar por que você age dessa forma. Às vezes não é porque você, como dizem no senso comum, tem a personalidade forte. Eu quero deixar claro, não existe personalidade forte, não existe pessoa geniosa, não existe pessoa extremamente sincera, não existe personalidade fraca, existe gente sem educação mesmo. É diferente, não vamos ficar maquiando, não. Existe uma coisa entre ser sincero e ser arrogante, tem uma diferença gritante aí, mano. Tem gente que se gabre. Eu sou sincerão demais, eu falo a verdade. Você tá sendo sem educação. É isso que você tá fazendo. Né? Então, assim, falar a verdade é uma coisa, ser sem educação é outra. Então, entender que por que você tá reativo desse jeito, o que tá te fazendo ficar dessa forma. Tô trabalhando demais, é excessivo, não tô feliz com o meu relacionamento. Terapia é pra isso tudo e muito mais. Entendeu? Ou então, buscar hábitos saudáveis, mudar a sua rotina, mudar seu comportamento em 2024. Virar a chavinha, né? Virar a chave, de um modo geral. Resumiu bastante o que eu queria falar. Virar a chave, porque você às vezes pode estar no modo de 2022 e 2023. Antes de encerrarmos, Pablo, poderia nos dar mais detalhes sobre como as pessoas podem entrar em contato contigo, marcar uma consulta? Claro, esse é um ponto muito bom. Eu acho bom demais. Ó, você que tá me assistindo, minhas redes sociais, você vai achar lá. Pablo Neto, com 2T, Costa Psicólogo, tá? Na verdade, perdão, é Pablo Neto Psicólogo. Só você colocar Pablo Neto, já vai aparecer eu lá. Né? E aí você clica lá, na minha biografia tá lá um linkzinho que já vai encaminhar direitinho pro WhatsApp para agendar a sessão. Aí já vai estar a mensagem pronta. Olá,
tudo bem, tenho vontade de agendar uma sessão, vamos fazer o orçamento. E pronto. Você que quer conhecer eu, entrando no meu perfil, você vai ver uma porção de conteúdos lá. Primeiro, antes de mandar mensagem, de querer marcar uma sessão, assista primeiro meus vídeos, vê as minhas publicações, conheça as minhas especializações, tem tudo lá. E aí você vai ver se você se identifica com o meu jeito, com a forma como eu gravo as coisas, eu explico. E aí você gostou? Manda uma mensagenzinha no WhatsApp, vai ver como que vai ser essa primeira sessão e a gente vai dando sequência no tratamento. Então eu sou bem sincero em relação a isso. Vai pesquisar primeiro quem é o profissional, ver se você gostou, marca a sessão, viu que bateu com o que você achou na rede social. Show. Pablo, quero agradecer, muito obrigado por compartilhar insights valiosos conosco e também que espero que a nossa conversa ajude a iluminar caminhos para uma vida mental melhor para os nossos ouvintes. Cara, eu te agradeço demais. Acho que eu falei até muito, né? Não, tá ótimo. Acho que eu falei. Foi Cara, muito boa, gostei demais. Eu ficava o dia inteiro aqui falando. Vai ter outras oportunidades. Vamos. Essa última, qual que foi o tema que você falou? Relacionamento tóxico. Relacionamento Vocês grave. querem, gente? Claro que quer. Querem? Claro que... Deixa um comentário aí pra gente. Eu sei que quer. Porque quando a gente... Cara, eu já fiz um teste. Quando eu faço uma postagem de transtornos mentais, dá um alcance. Quando eu falo de relacionamento abusivo, que é isso? É por isso que eu percebo que o povo tá... Mas é porque todo mundo, na grande maioria, o povo hoje tá se relacionando. Alguém quer conhecer mais o meu namorado, quer entender um pouco mais como é que... Então, assim, feliz demais estar aqui nesse projeto, que eu acompanhei a gestação dele. Eu lembro direitinho quando você tava arquitetando na sua cabeça, eu tenho vontade disso, não vamos fazer isso e tal. Eu fui... Lembra? Eu falei do ano passado pro Pablo. Eu vou pintar meu quarto. Eu lembro direitinho. Então, assim, hoje tá aqui realizando esse sonho. Foi gestado esse neném que você criou. Você participou bem na fase embrionária, né? Foi, cara. Tava lá no início. Então, assim, é uma satisfação muito grande. E, mais uma vez, pra mim sempre é uma alegria muito grande estar falando sobre aquilo que vai agregar o que a gente conversou. Né? Você que acompanhou até o final aqui. Exato. Que agregue. Quem chegou até o final aqui. Conhecimento para melhorar a saúde. Bem, no caso. E quem chegou até o final aqui, eu tenho certeza, esse assunto não é uma roda de conversa qualquer, é um assunto informativo. E é essa baita comunicação que trouxemos aqui. Tivemos alertas, tivemos explicação do que é saúde mental, tivemos explicação de transtornos mentais, tivemos explicação de tantas coisas. Isso vai agregar e muito na vida das pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, muito obrigado pela oportunidade que você me deu sobre esse palanque de comunicação. E fica aí. Quando precisar de mim, eu tô à disposição, irmão. Você sabe disso. Mas o próximo conteúdo vai ser... Deixa os comentários. Deixa aí nos comentários. Relacionamento tóxico? Tóxico. É isso? Relacionamento tóxico ou abusivo. Abusivo eu acho melhor. É melhor. O abusivo fica mais abrangente. Mas vamos olhar lá no as palavras que a gente pode colocar. Eu acho que esse abusivo... Por conta do algoritmo, né? Esse abusivo eu não sei se vai poder mais. Eu acho que o relacionamento abusivo... Não podemos dizer problemas em relacionamento, algo do tipo. Vamos pensar no Vamos pensar. Agora você que nos acompanhou, muito obrigado, muitíssimo obrigado por ter acompanhado até este momento. Se você curtiu, já deixe seu like, compartilhe com os amigos e até a próxima. Tamo junto.